Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à nossa aula de introdução aqui para falar sobre a nossa ementa do curso, beleza? Vamos lá? Bom, então aqui do lado eu já separei um pouco do conteúdo que a gente vai trabalhar dentro dessa nossa jornada com JavaScript e possivelmente aqui vai estar em temas muito mais macros, mas na hora que a gente estiver gravando, né, cada uma dessas aulas, eu vou ter certos assuntos que eu vou me aprofundar um pouco mais. Então aqui é só para ter um overview do que a gente vai acabar vendo de uma forma mais macro, né, um escopo mais macro, mas isso vai acabar sendo meio que destrinchado ali dentro das aulas, enfim, da forma como eu for conduzindo ali o curso para vocês, tá? Então, assim, seguindo aqui, aula 1, vamos falar sobre descomplicando o JavaScript. Então, basicamente vai ser um resumão sobre o JavaScript, o que que ele é, como é que ele se representa no mercado, qual é o hype do JavaScript, o porquê utiliza JavaScript, por que aprender JavaScript, quais são as vantagens, desvantagens. Então, vai ser uma aula bem para desmistificar ali o JavaScript como um todo, tá? Bom, aula 2, a gente começa então a falar sobre um pouco sobre aprofundar os conceitos de web, né? Falar sobre client-side, server-side, enfim, como que isso se relaciona no fim do dia e por onde, né, que são as raízes do JavaScript, né? Uma vez que a gente entende o que é o JavaScript e qual foi a proposta dele, o porquê isso está correlacionado ali justamente com a parte da web, tá bom? Bom, aula 3 aqui, a gente já começa a falar um pouco mais de forma profunda, né? Entendendo mais sobre como que eu escrevo os primeiros códigos do JavaScript. Então, eu já começo a falar mais sobre sintaxe, né? Da linguagem, como que a gente começa a já sair codificando algumas coisas, né? E estruturando ali um dos nossos primeiros códigos e ganhando mais corpo, né? De entendimento sobre o JavaScript. Então, a gente vai falar sobre tipos de dados, estruturas de dados, vamos falar sobre coleções de dados, vamos falar sobre expressões, operadores, né? Vamos falar sobre várias coisas aqui que são basicamente o que eu chamo de fundação, tá? Por mais que você esteja aprendendo isso com JavaScript, isso é a fundação de qualquer linguagem de programação, tá? Então, como pode ser a sua primeira linguagem que você esteja ali aprendendo, você vai perceber que isso é a fundação, ela se perpetua, né, de uma forma com que outras linguagens também têm essas mesmas fundações, só que com uma estrutura um pouco diferente ou com uma sintaxe um pouco diferente, tá? Então, por isso que é muito importante você aprender muito bem uma linguagem que vai te fortificar, né, solidificar ali conceitos muito bem enraizados de orientação a objeto, de lógica de programação, de estrutura de dados, que isso é o que torna ali um diferencial para ser um bom programador, tá? Bom, aula 4, vamos falar sobre funções, o que é funções, enfim, depois a gente vai entrar no conceito do que é uma função, a diferença do que é uma função para método, enfim, quais são os tipos de função que o JavaScript tem, né? E isso é muito importante para você que está trabalhando com JavaScript, praticamente tudo dentro do JavaScript é trabalhado ali dentro de uma estrutura de funções, então você tem formas de escrever funções de forma muito bem estruturadas, documentadas e, particularmente, tem várias formas de declarar ali uma função, né, dentro da minha aplicação. Isso às vezes pode, para você que está no começo, confundir um pouco. E para quem já está começando também, às vezes pode se tornar confuso de quando eu devo usar uma, quando eu devo usar outra, ou qual a diferença de uma e de outra. A gente vai entrar nesses assuntos. Bom, aula 5, vamos falar sobre condições, então vamos falar sobre lógica condicional, como que as coisas se relacionam de forma condicional, né? Quando eu preciso condicionar uma lógica, né? O nosso famoso if else, else if, enfim, formas de como é que eu consigo dar condições para o meu código ali tomar um tipo de decisão. Aula 6, vamos falar sobre loops, né? O que seriam os loops, né? A forma de fazer iterações, né? Como é que eu consigo trabalhar com iterações. E aí a gente tem algumas variações de loop, como é que eu devo usar um, devo usar o outro. Bom, aula 7, vamos falar sobre escopos, né? Vamos retomar o assunto de escopos, né? Porque obviamente escopos você vai aprender ali já quando estiver falando de variável, mas nessa aula 7 a gente volta um pouco de escopos e fala também sobre um assunto bem importante do JavaScript, que é o closure, né? E como isso está correlacionando quando você está aprendendo JavaScript. Vamos falar sobre, na aula 8, sobre classes, né? A hora da gente falar sobre classes, e aí então a gente começa a falar um pouco mais sobre orientação a objeto, como é que eu consigo construir classes, né? E o que uma classe representa, né, dentro do JavaScript, e o quanto isso otimiza ali as representações de problemas, né, em cima de objetos.
Bom, aula 9, vamos falar sobre um carinha muito importante, principalmente para quem quer ser o front-end de plantão aí, né? Quem tende a querer seguir uma carreira mais voltada para o front, o quão é importante entender, né? A manipular o DOM, o que é o DOM, o que o DOM tem a ver com o browser, com o navegador, o que isso se correlaciona no final do dia, né? Qual que é a proposta do DOM. Bom, aula 10, vamos falar sobre eu acho que talvez na minha concepção a parte mais complexa do JavaScript, que é quando a gente começa a falar sobre assincronicidade, né? Ou seja, o JavaScript assíncrono, né? Como que lida com tarefas de forma síncrona, né? Então, como que eu consigo lidar com muitas tarefas sem eu ter que ficar esperando, né, a resolução de uma tarefa em específico terminar para começar outra, né? Eu consigo trabalhar isso de uma forma assíncrona e o JavaScript tem toda uma forma de trabalhar e uma operação toda robusta por trás disso, tá? Então isso é bem importante. Uma vez que você entende o JavaScript assíncrono, basicamente você entende, na minha concepção, a parte mais complexa de entender sobre o que é o JavaScript, da linguagem do JavaScript, e obviamente você destrava ali 80, 90% do seu conhecimento para poder aplicar ali usando o JavaScript, tá? Vamos falar sobre APIs, o que é API, o que isso tem a ver. Você possivelmente deve ter ouvido falar muito e escuta muito o que é uma API, o que isso quer dizer quando eu estou falando sobre programar uma API, consumir uma API, enfim, isso a gente vai entrar nesse mérito. Vai ter aula teórica, vai ter aula prática, como eu já havia falado. Bom, aula 11, vamos falar sobre frameworks, né? Outra coisa também que é muito comum dentro, principalmente no mundo do JavaScript, o que são os frameworks, o que eles se relacionam, tem relacionamento com o que? É JavaScript, não é JavaScript? Devo usar, quando eu não devo usar? O que isso impacta no fim do dia, né? Como no meu projeto ou na forma como eu estou construindo algo, né? Usando ali o JavaScript. Então a gente vai falar especificamente, né? Eu quebrei ali, quando falamos de frameworks, né? Eu vou até ajustar aqui que são frameworks e bibliotecas, né? Bibliotecas, que aí fica mais fácil. Então a gente vai falar sobre o React, que é uma biblioteca, vamos falar sobre o Vue, que é um framework, vamos falar sobre o Angular, que também é outro framework, tá bom? Vamos dar uma visão geral sobre isso. E aqui é muito mais voltado de novo para especializar ali basicamente o seu conhecimento de JavaScript para o front-end. Vamos falar na aula 12 ali, já falando sobre runtimes, né? Apesar de a gente, durante todo o treinamento, trabalhar com um tipo de runtime que eu vou explicar, né, na aula a seguir, né, quando eu estiver falando de setup, da forma de a gente rodar os nossos códigos, aqui a gente vai dar um enfoque maior sobre outras possibilidades que a gente tem de runtimes, de que no final das contas, como é que eu consigo ter uma runtime que lê, né, que processa, que executa código JavaScript, né, e faz a mágica acontecer, de eu poder escrever um código JavaScript e a máquina conseguir entender essas instruções. E a gente vai entender que não tem só uma única plataforma, né? Então vamos falar sobre o Node.js, que eu acho que é a plataforma maior que tem, né, de runtime, mas a gente tem outras que também são derivadas do Node.js, como o Ban, como o Dino, enfim, só para dar um overview para vocês. E é óbvio, né? Aqui eu paro na aula 12, mas como eu estou gravando esse treinamento, possivelmente pode surgir ao longo do tempo novas aulas, novas sessões ali, né, obviamente dentro de cada uma dessas aulas, justamente porque tem bastante conteúdo para a gente falar, tá bom? Bom, esse é um overview rápido do nosso cronograma aqui, do que você vai acabar aprendendo junto comigo, tá? Espero vocês aí até a próxima aula. Valeu, obrigado!